Estamos recebendo aqui o ministro de Estado, senhoras e senhores, ministro das Ciências, Tecnologia e Inovações, engenheiro, astronauta, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, atualmente na reserva, o primeiro astronauta brasileiro. Está aqui o ministro Marcos Pontes. Aê! Nosso obrigado. homem de Bauru, da minha região, Bauru, da nossa querida ministro. Bauru. Né? Cidade boa, viu? Cidade boa que é Bauru. Eu gosto. Você foi na ENI ou não? Não, era muito pequeno quando ela Você existia. era eu sou sou da novo. época da ENI. Não vem não, que você é novo. Tudo bom, ministro? Tudo bem. Como é que você está? Olha, tá indo bem. Apesar das dificuldades que nós temos, normalmente, o pessoal fala que eu reclamo muito de orçamento, mas apesar das dificuldades de orçamento, o Ministério está indo bem. Tem muitas entregas, até me deram uma lista aqui só para a semana que vem. Para falar de coisa boa. Mas vão me chamar de bolsonarista. Eu tô ferrado nas redes. Ciência e tecnologia sempre tem coisa boa para entregar. É, isso aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Como é que um cara sai de Bauru e vai lá para a NASA? Olha, foi muito estudo. A educação é o caminho. É o que eu falo muito com a garotada aí. Se quiser fazer alguma coisa, educação é o caminho. Então, eu saí de lá da seguinte forma. Eu comecei como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal. Estou vendo até uns trens passando aí. Sim. Né? Eu estudei no Senai, estudei no SESI, no Senai. Depois, eu fiz a prova para a Academia da Força Aérea. Fui para ser piloto da Força Aérea, esse era o meu sonho. Me formei na Academia da Força Aérea. Depois, me formei como piloto de caça. Trabalhei como piloto de caça em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um tempo. Resolvi estudar mais, fui para o ITA, fiz o vestibular lá, fiz engenharia aeronáutica no ITA. Depois eu somei a parte de engenharia com a parte operacional de piloto e transformei em piloto de teste. Eu era o único piloto de teste daquela época que era piloto e engenheiro. Eu voei no Brasil, voei nos Estados Unidos, voei na Rússia, voei todos os aviões da época, lá de 1990, naquela década lá, que eram os aviões de topo, F-15, 16, 18, etc. Aí fiz um primeiro mestrado, eu não terminei, eu comecei o primeiro mestrado lá no ITA em otimização de trajetórias orbitais. Aí mandaram para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. E aí no meio desse caminho, estava lá do doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, abriu um concurso público, eu me inscrevi e a NASA veio para o Brasil e fui selecionado. Foi assim que eu cheguei lá em 1998. Então, aí que eu falo uma coisa para você, meu querido ministro, e sem querer sacanear ninguém. Porque vejam vocês, quem era o outro ministro da mesma pasta? Era o Gilberto Kassab. Sim. Era o Gilberto Kassab, o outro ministro da mesma pasta. E aí tem, o que acontece? Com o Bolsonaro, ele resolveu colocar os caras técnicos. Os caras que manjavam, que é o Paulo Guedes... os caras. Isso aí a gente vê quando a gente vê entrevistar ministro, porque antigamente era, sei lá, era o Kassab, era um cara que não era do... Hoje mais político, né? Mais político. Eram políticos que ocupavam as pastas, do ministério, o gabinete do presidente. Isso faz uma grande diferença, eu acredito. Principalmente quando a gente vai entrevistar tal, que o cara domina aquele assunto, né? Não ficam os técnicos. É óbvio que eles tinham os técnicos que faziam toda essa parte, mas quando você vai entrevistar, é legal você conversar com o cara que domina, que manja do assunto. E teve uma coisa importante que o presidente Bolsonaro fez, além dessa escolha mais técnica do que política, também tem a questão de você poder escolher o seu time de forma técnica. Então, eu escolhi meu time no ministério, formar a minha equipe. Eu formei a minha equipe. Então, isso facilita e melhora os resultados de forma geral, porque você tem mais integração do ministério, você consegue ter um time que trabalha focado, um time que cada um que trabalha em cada área, ele sabe muito bem da área. Então, pegar os meus secretários lá, você vai ver a qualidade de cada um deles. Isso faz uma grande diferença, ministro, na hora de... O que está faltando é dinheiro, né? O recurso é o mais complicado, né? E aí entrou a pandemia no meio do caminho, a gente estava com a expectativa que o ano passado, em 2019, a expectativa é que em 2020 a gente teria uma economia melhor, o orçamento ia melhorar, etc. Mas não, veio a pandemia. E com isso as coisas ficaram muito complexas. Apesar da gente ter tido uma ajuda emergencial, foi 1 bilhão que a gente recebeu em 2020, separado em 600 milhões para empresas, e 400 milhões colocados na ciência e tecnologia básica do país, que isso empurrou um monte de resultados que a gente tem esse ano, mas aquilo foi essencial naquele momento. Mas você fala, 1 bilhão parece bastante dinheiro, mas compara só com o desenvolvimento de uma vacina, uma da Pfizer, por exemplo, você vai ver quantos bilhões que eles investiram em uma vacina. Sim. E a gente está desenvolvendo 15
né, com menos um pedaço desse valor aí. Então dá para ver a diferença. E nós temos cientistas no Brasil que são extremamente capacitados. Então, se você tem o recurso e tem essa capacidade humana, a gente consegue fazer muita coisa. Para o ano que vem, a expectativa é melhorar muito o orçamento do Ministério. Como? Primeiro, tem que se dividir o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e de outras fontes, né, que podem entrar. O orçamento do Ministério ele tem caído constantemente desde 2013. Nós estamos no ano mais baixo agora, mas agora a gente está no ponto de inflexão. Para o ano que vem, segundo o Paulo Guedes, vai ter mais espaço fiscal, a gente vai ter uma melhora considerável do orçamento do Ministério, que vai ser muito bom. O FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele foi liberado esse ano. Com isso, a gente está na transição agora de poder utilizar, mas isso significa uma entrada de 4,5 bilhões por ano para projetos dentro do Ministério, dentro não só do Ministério, serve para todos os ministérios, serve, ciência e tecnologia está em todo lugar, né? Mas isso serve para ajudar o país a desenvolver o setor de ciência e tecnologia, 4,5 bilhões, ou seja, isso aí ajuda e bastante. Por isso que eu digo que a gente está no ponto de inflexão, né? As coisas estão mudando e vão mudar para muito melhor o ano que vem. O ministro citou a vacina e... Tem muita especulação dessa vacina que está sendo desenvolvida nessa pasta, né? Da sua pasta. Eu queria que o senhor falasse dessa vacina, o que é, como é que está a fase de desenvolvimento, quais são as bases, os fundamentos. Isso aí foi o seguinte, antes do começo da pandemia, veja bem, a ciência tem que trabalhar um pouquinho à frente das coisas. Então, em fevereiro do ano passado, dia 10 de fevereiro, um mês antes da pandemia, que foi declarado dia 11 de março, no dia 10 de fevereiro a gente montou um grupo de cientistas no Ministério chamado Rede Vírus MCTI, e esses cientistas que nos dão as diretrizes e nos deram toda a estratégia para seguir no Ministério. Dentro dessa estratégia estava no investimento de tecnologias de vacinas no Brasil. Por quê? O Brasil sempre invasou muito bem, né? A gente recebe o insumo, faz o envasamento e distribui rapidamente. Você vê o resultado agora, a velocidade que a gente consegue aplicar as vacinas. Mas isso é envasamento e aplicação. A vacina ela tem 3 fases. Primeiro, desenvolvimento da tecnologia da vacina, né? Conceito, tecnologia, testes com animais, testes clínicos com pacientes. Depois de aprovado, você tem a fabricação do insumo farmacêutico, né? Que é o tal do IFA, que o pessoal fala tanto. E depois você tem um insumo, aí sim, é envasamento e distribuição. O Brasil sempre fez a última parte só. Agora a gente está fazendo vacinas licenciadas, tipo a AstraZeneca, que ela tem uma tecnologia internacional, licenciada para fabricar o insumo farmacêutico no Brasil, mas é internacional ainda a vacina. E no Ministério nós investimos em 15 tecnologias por cientistas brasileiros. Isso é importante. Então, tecnologia nossa, a gente vai fazer insumo no Brasil, e isso gera nota fiscal, gera empregos no Brasil. Mas demora, né? Vacina é um negócio que demora. Geralmente demorava. Essa vacina fizeram em 6 meses, né? Colocaram recursos. Mas teve dinheiro, de iniciativa privada, teve universidade e teve dinheiro estatal. O que gastaram para fazer essa vacina, os americanos lá, os... A Pfizer, por exemplo, foi mais de 2 bilhões de dólares para desenvolver a Pfizer. Veja o que a gente investiu aqui. Nós investimos em 15 tecnologias diferentes, que vão desde vírus irradiado até mensageiro RNA. Todo o amplo espectro aqui. Por quê? Porque a gente precisa ter essas tecnologias. O nosso planejamento estratégico ele é mais intenso, vamos dizer assim, ou mais extenso. Aí, com essas tecnologias, nós já temos 4 delas que entraram na Anvisa para fazer os testes clínicos com pacientes, ou seja, desenvolveram todo o conceito, a tecnologia, fizeram os testes com animais, entraram na Anvisa e agora uma delas já foi liberada para fazer teste com paciente. Esse mês a gente começa teste com pacientes. Isso vê que a gente começou a investir em março do ano passado. Vê que foi 1 ano e pouquinho a gente já tem uma vacina nacional, coisa que demorava 15 anos para fazer. Então, isso é muito bom. Além disso, nós temos essas vacinas já na sequência agora para ser aprovada. Nós criamos também o Centro Nacional de Vacinas em Minas Gerais. O que é esse centro? Ele congrega, como se fosse uma Oxford, ele congrega todas essas tecnologias, ele consegue fazer os testes clínicos com animais, produzir pequenos lotes de insumos para testar com os animais, fazer toda a interface com o setor privado, porque não adianta você fazer uma vacina que o setor privado não consiga fabricar, é difícil. Então, fazer toda essa interface com a Anvisa, e com isso, esse sistema pronto vai garantir que o Brasil tenha vacina agora para a Covid, porque vai ter que fazer vacinação anual, então a partir do ano que vem a gente não precisa importar mais nada, é tudo brasileiro. Vai permitir a gente fazer vacinas para doenças negligenciadas, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Mas essas vacinas não tinham, essas doenças aí não tinha vacina porque é de pobre, né?
Esse é de país... Pois é, aí que tá. Essa é a questão. Essa que é a questão. Porque a gringa lá não tem... Por que os caras não querem se vacinar? Lá não tem essas doencinhas nossas aqui. Dengue acabou. Eu fui lá na... dengue não ninguém fala mais nada. Mas da dengue, tá acontecendo. Claro eu fui lá na OMS, na Organização Mundial de Saúde, e fui lá falar com eles. Geralmente o pessoal espera, acho que o Brasil vai lá para pedir alguma coisa, né? Aí você vê que no começo da reunião o pessoal fica meio assim, atrás da cadeira lá. Eu cheguei e falei, não, eu quero apresentar o que o Brasil tem feito em termos de desenvolvimento de vacinas e colocar o Brasil à disposição da OMS para poder ser um hub de produção e desenvolvimento de tecnologias de vacinas na América do Sul. Quando eu falei isso aí, o pessoal, opa, ok, agora interessou, e muito. E isso é importante, o Brasil mudar essa cara, entendeu? Esse rótulo que a gente de pedidão para fornecer. Ministro, saiu pedinte, né? Saiu um relatório do Centro Europeu de Competitividade Digital. Não sei se você viu. Sim. O Brasil ficou em terceiro de 140 países como mais avançou digitalmente durante 2017 e 2020. O primeiro foi a China, o segundo a Arábia Saudita. Eles veem o avanço, né? Então, os países mais ricos do mundo praticamente não avançaram, porque já atingiram um patamar. No seu entendimento, a que se deve? Porque foi um excelente resultado, né? Excelente. Aliás, tem um outro resultado importante que saiu hoje, que é bom divulgar também, que é do Global Innovation Index, né? Esse resultado, o Brasil estava em 62 em termos de inovação, agora está em 57, né? A gente caiu 5 pontos, aumentou, vamos dizer assim. Internacionais. Isso é muito bom, né? O que é isso aí? Isso aí mostra a capacidade do país em transformar conhecimento em nota fiscal. E resumindo assim bastante, é isso. Ou seja, o Brasil tem muito conhecimento, a gente produz, nós somos o 11º, 13º país em produção de paper, em produção de conhecimento. É só que quando chega a transformar esse conhecimento numa empresa, transformar em dinheiro, em nota fiscal, aí a gente fica lá atrás. Agora não, a gente já está melhorando, já estamos em 57, não está bom ainda. O ideal, para o tamanho do Brasil, capacidade do Brasil, a gente está abaixo de 20 nesse negócio. Então, saiu outra notícia aqui, que evidentemente não deram aqui. Os caras não dão, que chama de bolsonarista, quem dá notícia boa. Lógico. Os caras, eu conheço bem essa turma, Zuzu. Essa turma é brava, essa turma da internet, essa turma é brava. Eu me preocupo com o cortisol da audiência. Você sabe que a pior coisa que possa existir, principalmente nesse momento de pandemia, é o cortisol. Você começa a dar notícia ruim, o cara que está no carro, ele não percebe que a notícia é ruim. Aí você começa a bombardear, o que acontece? A imunidade dele cai, aí ele pega a Covid e morre. Eu não quero que a minha audiência morra, porque eu dependo dela. Então, mas é verdade. Ministro, você não sabe o que o cortisol, você não sabe o que esse hormônio faz com a pessoa. Tem gente que não saiu de casa até hoje. A gente fica vendo notícia ruim todo dia. Isso aqui é um crime. Isso aqui é a coisa que mais faz mal. Por isso que eu nem tenho esse negócio, porque é uma negatividade, então a gente tem que dar notícia boa. Tem que sempre ter uma noticiazinha boa. Eu gosto dessa parte, eu sempre falo isso aí, realmente. Tem que dar uma notícia boa, porque notícia boa também tem. Agora, não, pera lá, deixa eu só falar uma coisa. Mas nós temos um detalhe, por exemplo, outro dia, não foi falado aqui, mas parece que o Brasil, ele foi o terceiro de energia renovável, ou seja, energia do sol, tal, e não sei o quê, essa energia. Mas o Brasil, ele é um país que ao mesmo tempo ele é rico e pobre. É uma coisa que a gente fala, então você fala o seguinte, não, o Brasil é pobre, porque a gente não tem vacina para chikungunya, para essas doenças de país de terceiro mundo. Agora a gente vai ter. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai olhar, você fala, não, o Brasil é um país rico, é a 7ª, 8ª economia do mundo. Por que tem essa coisa por que a gente fica nesse limbo de ser um país rico e um país ruim? A resposta disso é um pouco complexa, mas eu vou tentar reduzir aqui e aproveitar fazendo o link com o que ele falou em termos de transformação digital, em termos de mudança no índice de inovação, que isso tudo depende de estratégia. Você tem que ter, como é um índice complexo, vamos dizer assim, você tem vários pontos a serem trabalhados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nessa parte de transformação digital, a gente já tem trabalhado com isso bastante tempo, o Ministério é um dos líderes, né, vamos dizer, em termos da esplanada ali, nesse tipo de trabalho, mas é uma coisa que a gente faz
desde lá do início, até o trabalho, que eu tenho uma secretaria voltada para promoção de ciência. Mas para que isso serve? Para levar ciência e tecnologia para dentro das escolas. A gente tem que começar a pensar lá na criança, lá para como que ela vai viver no mundo digital, como que ela vai ser um produtor de conteúdo digital, como que ela vai ser um produtor de tecnologia digital. O trabalho dela vai ser diferente, a vida dela vai ser diferente. Isso tem que começar na escola, lá de trás, né? Aí depois vem o curso técnico. A gente precisa melhorar bastante a qualidade e a quantidade de vagas, né, para cursos técnicos. Que é o curso que você fez lá? Eu fiz 4 na época que eu estava no ensino médio. Curso técnico é do cara do colegial lá, aquele que vai fazer Isso, tipo Senai, Senac tem também. Mas agora tem de tecnologia, não é mais torneiro mecânico, aquelas bagaças lá. Não, tem ainda, tem. É importante ter esses cursos, mas a gente tem que adaptar o nosso currículo no curso técnico e no curso superior para que o profissional já seja formado up to date, vamos chamar assim, com a tecnologia que existe, porque a tecnologia sobe exponencialmente. A educação, ela não consegue acompanhar. A pessoa se forma, sempre tem um gap aqui para preencher. Vai mudando, esse de Sorocaba, é isso? Esse de Sorocaba? Sorocaba, nós temos lá um centro de excelência em 4.0, tecnologias de Tec 4.0. Que já é nova. Esse vamos chamar assim, Revolução 4.0. Então, isso aí a gente está falando de automação nas empresas, nas indústrias, né, de forma geral, transformação digital. Que é o 5G, né? Tem um programa seu, que é o Trabalho do Futuro, né? Ele engloba isso também. Tá na pasta, né? A gente vai entregar semana que vem. Esse aí é o programa MCTI Futuro, né? E o que é? A gente está formando 40 mil profissionais para a área de TIC. Parece bastante, mas a gente cobre só 10% do total de vagas abertas. Eu tenho 400 mil vagas abertas para esse setor. E precisa preencher. E somando aquilo que eu estava falando, em termos de estratégia, a gente lançou no final de 2020 a Política Nacional de Inovação. Depois, em 2021, a Estratégia Nacional de Inovação, o marco legal das startups, estamos usando muito mais o marco legal da inovação. Então, o conjunto dessas políticas de reduzir a burocracia, fazer um ambiente melhor para as empresas, somado com toda essa parte de educação técnica e o incentivo, por exemplo, semana que vem a gente vai lançar também a fase 2 de Mulheres Inovadoras. São empresas criadas, de tecnologia criadas por mulheres. Então, a gente tem incentivo, né, de recurso para essas empresas, mentoria, tudo feito por mulher. O que é importante para trazer as mulheres para a área de tecnologia. Mas a gente não pode só trabalhar com a empreendedora. A gente trabalha com as meninas também lá no ensino fundamental, para trazer para robótica, para tudo isso. Então, esse trabalho é um trabalho sistemático. Mas demora, né? Demora. Queremos respostas agora. Não vem com esse negócio de para amanhã. Futuro aqui não, é agora. Eu vou fazer um break rapidinho, já a gente volta com o nosso querido ministro. O Instagram dele é Astro Pontes. É isso, ministro? Isso, Astro Pontes. Astro Pontes, tem um monte, @ que é MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso é Twitter do Ministério ou não? Não, vou passar o seu só. Não, só o seu. @ tem bastante seguidor ou não? Tem 1 milhão e pouco. Tá fraco, hein, ministro? Tá louco, tá bom? Dá pra fazer permuta. 1.200.000. Tá bom? Pra fazer muita permuta. Permuta de foguete. Então entra lá, @Astro Pontes, que é o astronauta Pontes. Isso. Colocaram cosmonauta aqui. Também. Pode ser cosmonauta? Cosmonauta é dos russos, né? Que eu acabei fazendo o curso dos 2 lugares. Do Gagarin. Você assistiu o filme do Gagarin? Assisti, é muito bacana. Puta, bom, é o russo, você viu? Que louco, hein? E quando você conhece o lugar, que nem eu estudei ali. Você foi lá? Você teve lá? Olha, eu estudei, a gente usava ali o Profilactori, que é o lugar onde ele trabalhou naquele centro, ele morou naquele centro, eu conheci, eu não conversei com ela, mas eu cumprimentei a mulher dele, né, que tá viva ainda quando eu fui lá em 2006. Eu morei no Profilactório, onde ele morou também. Caramba, que demais. Eu fui lá em Baikonur, eu fui lançado da plataforma 1, a mesma plataforma que ele foi lançado lá atrás. Lógico que hoje ela está recuperada, está diferente, né? Mas na mesma plataforma, mesmo lugar. Eu fui na casa que ele dormia. Cachorrinha lá. Que era gozado, que era o seguinte, né? Que era a casa dos cosmonautas, ficava o Gagarin, o Komarov, etc. ali. E do lado tinha a casa do engenheiro-chefe. Que o nome, sem sacanagem, o nome é Sergei Karalyov. Bonito. Aí você chega na frente da casa. Tem que ser, cara. A casa do engenheiro. Ele morreu num caça, né? Ele morreu num caça. O Gagarin morreu num caça. Muito bacana. Eu vou fazer um break rapidinho. Se você me perder, eu vou fazer um break. A gente continua aqui na Panflix e a gente vai fazer um break para a rede. Já a gente volta aqui para você da Rede Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Tá bom. Reginaldo. Muito bem. Marinho, tem pergunta, Marinho? Tenho sim, ministro. Desde os
primórdios da trajetória parlamentar do presidente Bolsonaro, ele sempre teve um discurso marcadamente geonacionalista, né? Uma extrema valorização das potencialidades do solo, subsolo do território brasileiro, que inegavelmente é muito rico. A gente já viu ele falar várias vezes das areias monazíticas de Guarapari, o nióbio, o grafeno, que eram quase panaceias para serem vetores de desenvolvimento econômico, mas a gente nunca mais ouviu falar desde que ele foi eleito. Houve, de fato, algum movimento de política de Estado para explorar essas potencialidades, o nióbio e o grafeno, especialmente? Teve. A gente já tem resultados muito bons nesses dois e em terras raras também. Então, eu criei uma estratégia de materiais avançados, que a gente chama. Primeiro que a gente criou uma política, né, de prioridades. Quais eram as prioridades? A gente estabeleceu por portaria isso aí. E a gente tem seguido esse negócio. Aí, eu coloquei entre elas a estratégia de materiais avançados, que inclui grafeno, nióbio e terras raras. Terras raras serve para fazer superímãs e uma série de outros equipamentos para eletrônica, etc. Grafeno, nós temos agora no Brasil a maior usina de grafeno da América Latina. Está no Brasil, está lá em Caxias do Sul. Nós investimos lá. Nós temos também empresas já fabricando um monte de produtos de grafeno. Teve a feira do grafeno lá com mais de 15 produtos. Para que serve o grafeno? Nossa, tem um zilhão de Mas o que é o principal do grafeno? Olha, ele serve, por exemplo, para fazer estruturas leves. Então, para a automotiva, para a aeronáutica, por exemplo, para estruturas leves é uma beleza. Ele é muito condutor também. Então, para baterias, a gente agora está trabalhando com baterias nióbio e grafeno, que é a tal da super bateria. A gente está avançando bem nisso aí. A gente não fala muito, mas está... Que é para os carros, né? Vai servir para um monte de coisa. E o nióbio é outra área. O que mais o Bolsonaro bateu antes da campanha, né? E o Brasil, hoje em dia, tem a melhor tecnologia de nióbio do planeta. Né? É legal falar isso, mas a gente tem a melhor tecnologia de nióbio do planeta. Com essa tecnologia de nióbio, e tem muitos produtos que usam nióbio, desde produtos para esterilização, até produtos para fazer novas ligas metálicas, né, para várias aplicações, etc. Agora a gente está juntando nióbio com grafeno numa bateria. Então o nióbio ele facilita no lítio a expulsão e arrecadar elétrons, né, expulsão para o circuito, arrecadar. E também o grafeno ficando no meio entre os dois facilita, ele prejudica a criação de dendritos, que eles acabam sendo criados entre uma parte da bateria e a outra, né, o positivo e o negativo, cria os dendritos que fazem com que a bateria perca a capacidade de carga com o tempo. Então, com isso, você tem bateria que pode carregar 5.000, 6.000 vezes, sem perder características, carrega rápido, sem esquentar, e essa é a tal da super bateria, né? Ô, ministro, a turma está perguntando, com uma galera que pediu para perguntar sobre baixar impostos da impressora 3D, porque hoje aqui o mercado está grande, se faz muita coisa em impressão 3D, fazem até prótese, né? E a turma está perguntando se há a possibilidade de baixar, porque é muito caro, né, para você trazer uma impressora 3D de fora aí. Imposto. Pois é, há a possibilidade de estar no estudo disso aí, porque o governo baixou o imposto de uma porrada de coisa, né? Eu confesso, não, essa parte não estava no escopo, não. Mas a gente pode olhar ali, sem dúvida nenhuma. Agora, isso depende certamente da economia, né? A gente faz as propostas lá para a economia e reza, bate, né, na pedra lá, até conseguir, né, que a economia libere as coisas para a gente. Vou falar com o Paulo Guedes aí, tô quem? Muito bem. Posso fazer uma questão? Pode, lógico. Uma das... Porra, segura aí só, porra. Tô zoando, cara. Sempre desconcentra. Não pega a pilha, não, mano. Vamos lá. Não, eu queria que você nos atualizasse, porque durante a gestão Trump, o governo Bolsonaro tinha um alinhamento muito forte. Notadamente, teve a iniciativa lá na base aérea de Alcântara. Tivemos alguns avanços concretos aí nessa frente. Queria que você nos atualizasse aí desse intercâmbio comercial, de exploração espacial com os Estados Unidos. Olha, essa é outra área que vai muito bem. Logicamente, né, eu não posso falar que essa é uma área que eu priorizo no Ministério, mas ela é uma das áreas de prioridade. Nós em 2 anos e meio, a gente conseguiu ter avanços de mais de 30 anos. Isso é interessante falar, porque pouca gente fala isso, né? Mas em 2 anos e meio no Ministério, nós conseguimos, por exemplo, lá em Alcântara, resolver problema de 36 anos dos quilombolas, que eles estavam lá... Alcântara, os foguetes. O Centro Espacial de Alcântara. Centro Espacial de Alcântara. Mas tá meio abandonado lá, né? Não, agora não tá mais. Agora tá operacional. A gente não vê isso aí.
O ano que vem a gente vai ter o primeiro lançamento comercial já de lá. Né? Elon Musk. 5 empresas internacionais que já passaram, vamos dizer assim, já estão trabalhando lá. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, hein? O ministro Marcos Pontes. O ministro está aqui com a gente conversando, @AstroPontes. É o Instagram dele para você seguir. Ele tem lá os seguidores e a gente está batendo um papo aqui falando sobre a tecnologia, sobre o que tem de novidades aí a respeito de tecnologia. A gente estava falando lá onde lança os foguetes, lá no Maranhão. Lá no Maranhão. Falando que a base estava desativada, ele falou que não, que ano que vem parece que tem o lançamento. Deixa eu fazer uma rapidinho esse sumário do programa espacial, que isso é importante demais. O que acontece? A gente está no Brasil foi um dos primeiros países que começou na corrida espacial, lá na década de 1960, né, com os primeiros foguetes desenvolvidos, primeiros no exército do Brasil e tal. Mas o Brasil ficou dando salto de galinha, vamos chamar assim, ao longo de todos esses anos. Aí faz um pouquinho de coisa, faz o golfinho flipper. Quando eu peguei aí no começo, lá em 2019, falei, o programa espacial vai ter que decolar, literalmente, agora. O que a gente fez? Resolvemos, por exemplo, o caso dos quilombolas. 36 anos lá que eles foram deslocados de onde está o centro para agrovilas, mas eles não tinham nem posse das terras e queriam dar posse coletiva, um negócio absurdo, assim. Não, a gente deu posse, através do Comando Aeronáutico, logicamente que tem as terras, posse individual, título individual. Então a terra é deles. Eles estão tendo cursos, ou seja, está mudando a vida deles lá, isso que é importante. Eu fui lá, fui o primeiro ministro que foi lá falar com os quilombolas, olha só. Eu gostei do pessoal. Um deles me lembrou muito meu pai, inclusive, né? Então eu gostei muito do pessoal ali. E a gente está mudando ali as agrovilas com isso. Tem um comitê de desenvolvimento integrado de Alcântara. Então, muitas mudanças boas. Inclusive, semana que vem a gente vai fazer uma conexão internet agora com cabo submarino. Né? Semana que vem fazer essa entrega lá, vamos dizer assim, para a construção desse cabo submarino de São Luís para Alcântara, que vai mudar a realidade lá. A gente já instalou internet nas agrovilas, mas com satélite, que ainda link é limitado. O que mais? Nós colocamos lá em Alcântara para se transformar de centro de lançamento para centro espacial de Alcântara. Para isso, a gente tinha que liberar a comercialização. Então, conseguimos a aprovação, assinatura e aprovação em 2019 do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Demorou 20 anos isso. A gente conseguiu. Então, um problema de 36 anos resolvido, um problema de 20 anos resolvido. Nós já fizemos o primeiro edital, agora vai vir um outro edital para empresas internacionais. A gente já tem 5 empresas, né, trabalhando ali com a gente, internacionais. Agora vão vir outras de outros países também, mas não é para tomar conta de Alcântara. Quem controla Alcântara é o Comando da Aeronáutica e a Agência Espacial Brasileira. Essas outras empresas são clientes que vão trabalhar ali dentro. Além disso, a gente está investindo na fabricação de satélites nacionais. Nós já lançamos o Amazônia 1, agora a gente vai começar a trabalhar no Amazônia 2, constelação de nanosatélites nacionais também, com universidades. Mas isso para nós, o que melhora? Para mim, eu quero saber para mim. 5G bombando. Um pouco me lixando aí que isso? Para a universidade. Não, quero saber para nós. Olha só, isso é extremamente importante. Pensa no tamanho do Brasil, nas comunidades que estão lá no meio da Amazônia. Com satélites você tem conexão para fazer telemedicina, você tem conexão para internet, você tem capacidade de fazer observação, que a gente já faz. Todo mundo vai ter uma internet lá? Esse é o objetivo. Quando eu tinha as comunicações, isso estava no programa que a gente chamava MCTIC Conecta Brasil. Melhorar a distribuição, o sistema. A transformação digital, ela reduz as diferenças sociais também. Quando você chega ali com a internet, você chega com as ferramentas da transformação digital, você muda a realidade daquelas comunidades. E isso que a gente precisa fazer em áreas que estão escuras ainda, já não tão escuras, né? Que é o Nordeste, nós temos nesse Conecta Brasil, eram 77 cidades conectadas com cabo e o restante com satélite. Amazônia, 10 mil quilômetros com cabo, o restante com satélites. E esses satélites brasileiros servem para agricultura, para melhorar a produtividade da agricultura, produção de alimentos, de PIB, serve para segurança pública, segurança de fronteiras, meio ambiente, oceanos, comunicação. Ou seja, é uma coisa bastante... E a ideia da base é ser como o Kennedy Center também? Servir como uma parada turística? Aí também não, né? Pera lá, pô. Souvenir de Bolsonaro. Não, aí também vocês já estão que Kennedy. Deixa ele fazer o action figure do foguete. Mas ele quer fazer. Deixa eu perguntar um negócio pra você, ministro. Tá vendo? Aí, ó, não deixa. Não, Kennedy Center também não. Vocês também estão exagerando. Aí me chamam de bolsonarista. Ou não é? Aí sou eu que viro bolsonarista. Não vai fazer lá os bonequinhos? Pera lá, vamos falar sério. Não, vamos falar sério. Ó, o Sami tá rindo, ó. Deu um leve sorrisinho.
tá falando que vai deu fazer, um leve pô. sorrisinho. Agora ele riu. Lógico. Ele deu um leve sorrisinho. Tem que aproveitar tudo no espaço. O que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, pega o Brasil. O Brasil sempre é essa coisa meia boca. Vai e não vai. Vai e não vai, é tupiniquim. Voo de galinha. É o voo de galinha, não sei o quê. Golfinho, Mas, Porto de Galinha. se você pensar bem, a Embraer é uma puta empresa. Se você pegar a Embraer, acho que é a única empresa brasileira, porque a Embraer concorre com a Bombardier, concorre com a Boeing. É uma empresa que, porra, o cara chega lá e fala, não, daqui que eu faço a bagaça. Por que que a gente tem uma Embraer só no Brasil? Só temos essa empresa que concorre com o mundo. Os caras chegam lá e falam, não, traz aqui que a gente faz essa bagaça. Por que que só a Embraer? Você diz nesse setor? Não, né? eu digo assim, se você fala quais são as empresas americanas, pô, você tem Apple, você tem Microsoft. Eu falo em forma geral de tecnologia, de futuro, de coisa bacana mesmo, de orgulho pra gente falar, não, isso é brasileiro. Mas nós temos grandes empresas no Brasil e nós vamos ter cada vez mais. Isso é importante para o pessoal prestar atenção, inclusive porque aqueles que estão assistindo e pensando em decisão de futuro, onde eu vou trabalhar, onde eu vou criar a minha empresa, escolha áreas de tecnologia. O futuro é conhecimento. Então, a gente tem investido muito em inteligência artificial, por exemplo, né, que permite, a gente chama de tecnologias habilitadoras. Então, tem inteligência artificial, materiais avançados, nanotecnologia, biotecnologia, internet das coisas e etc. Essas são as áreas que vão sustentar a criação de novas empresas. O Brasil, IoT, ele tem IoT, né, internet das coisas. O Brasil, a gente tem investido muito em startups. Por que eu tenho investido bastante em startups? O Brasil já tem vários unicórnios e etc. E nós temos aí muito bons índices internacionais em termos de produção e tratamento de startups. Nós investimos em uma, não posso falar o nome, mas ela entrou num programa nosso, né, um programa de inteligência artificial, né, para tecnologias 4.0. Em menos de um ano, essa empresa foi criada, recebeu ali, acho que foi R$250 mil, etc. no começo, para passar aquele início, e foi vendida a mais de 70 milhões, só num ano. Você vê como é que é a coisa. Então, o futuro está por aí. A gente não vai ter só a Embraer, eu tenho investido também em startups e pequenas empresas para o setor aeroespacial como um todo. A gente vai precisar de empresas que trabalhem com sistemas espaciais. O Brasil entrou, né, eu fiz questão de colocar o Brasil no Artemis, que é um programa da NASA, tem 11 países, o Brasil é o único da América Latina que participa, que é o retorno à Lua, levar rovers para a Lua, para tanto análise científica da Lua, quanto preparação de tecnologias para outros planetas, para Marte, etc. A Gateway, que é uma estação espacial ao redor da Lua. E tudo isso depende de muita tecnologia. Isso é um monte de oportunidades para empresas pequenas investirem ali, né, e colocarem seus produtos, né, nesse nível. Então, o Brasil está com uma porta gigantesca aberta. Não é à toa que o índice começou a melhorar e a gente tem aí esses marcos todos sendo lançados que vão ajudar as startups. Mas concorre com a Índia, com aqueles indianos inteligentes. Estão horas programando. Isso é que é o Trabalham nosso problema, porque os indianos, cara, a molecada indiana também, eles trabalham crânio, hein? E aí o brasileiro, você vai com isso é a molecada. Nós já estamos velhos. Nós aqui tudo na sala de Deus. Não é assim, não. Nós estamos esperando a grama. Só tocar o sino. Vocês vão concorrer com os indianos, tem que estudar, hein? Tem que estudar, tem que não pode achar que tudo cai do céu. Uma coisa que acontece na Índia, eu fui lá, eu estudei um tantinho a Índia lá, eu conheço bem o ministro, o Harsh Vardhan, que é o ministro de Ciência e Tecnologia de lá, e conversei bastante com ele. A Índia, ela tem muito mais diferença que o Brasil ainda. Só que ela tem um número de pessoas muito grande. População então, por exemplo, um concurso para entrar no Instituto de Tecnologia de Bangalore, lá, vai tipo 1 milhão de pessoas para uma vaga. Então, é um negócio, é complicado. Seleciona um cara também. Pô, ele seleciona aquele topo. O que não consegue passar, vão para a escolinha, tipo MIT, Stanford, coisas assim, né? Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma capacidade muito grande também. Então, eu coloquei como meta o Brasil ser protagonista, parece querer ser arrogante, mas não, a gente tem que colocar meta alta. O Brasil tem que ser protagonista em inteligência artificial. A gente tem capacidade de fazer isso, os nossos jovens são muito bons, a nossa formação nisso, ela tem melhorado cada vez mais, eu tenho incentivado junto com reitores das universidades para colocarem cursos específicos para isso também. Então, a gente pode concorrer a nível altíssimo no planeta em termos de inteligência artificial, que é aplicado em tudo. Então, a nossa garotada é muito boa. Você acha mesmo? Eu tenho certeza. Não acho. Os caras estão entrando, não entram mais no ITA. Eu não vejo mais os... ITA?
Os caras entrando passou lá. Na faculdade. Passou lá careca. Em primeiro lugar, os careca. Tem mais os careca. Não, mas a gente tem muito. Tem. Muita, Você que está falando, hein? E outra coisa, a gente tem que ter esses programas no Brasil e tem que favorecer a criação dessas empresas no Brasil, porque senão essa galera é puxada para fora. Ela vai para fora. Ah, bicho, vai lá. O pessoal fala assim, eu te ofereço casa, carro, seguro, tudo que for aqui para você ficar aqui. Os americanos que pegam todo mundo, né? O Sami foi para lá. Sami foi para lá também, mas eu voltei. Eu também. Aqui é Brasil. Então, Sami foi para lá. Vai, Corinthians. Ter programas bons. Essa arrogância vem de Harvard? Esse diploma que vocês têm, né? Eles olham, olha os caras da Uninove aqui. Quer ver um programa legal que a gente está fazendo, que vai atrair cientistas internacionais e espero que os nossos de volta. A gente tem aqui em Campinas o acelerador de partículas, o Sirius. Aliás, a gente vai inaugurar 5 linhas agora, na semana que vem, lá, mais 5 linhas. O Sirius já é de 4ª geração, tipo assim, no topo da tecnologia mundial. 87% fabricado com tecnologia Unicamp, nacional. Não, ele fica no CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, que fica ali em Campinas. É uma organização social ligada ao Ministério. Ele já é de 4ª geração. Agora, eu já estou com um projeto já em andamento para criar o laboratório de nível de biossegurança 4 colado no Sirius. Por quê? Isso já faz parte da preparação do escudo para o Brasil para as próximas pandemias, que a gente está preparando esse escudo. Isso aí é para vírus tipo ebola. Que é o top, né? O 4 é o que tem a segurança. É o top. Você tem uma ideia? O de Wuhan era 2, né? Você sabe disso, né? Você vê. Lá o... E para trabalhar com o coronavírus, tem que ser 3. E a gente criou 18 laboratório nível de segurança 3 no Brasil. Mas ainda não é suficiente. E ter o laboratório 4 vai permitir que o Brasil encare pandemias no futuro com muito mais força, com muito mais segurança. Para isso, a gente tem que preparar a gente. Então, eu já estou preparando as bolsas para enviar pós-docs para o exterior, para eles aprenderem em nível de biossegurança 4, para depois voltarem e liderar tudo isso aqui no Brasil. Mas por que eu estou fazendo colado no Sirius? Pelo seguinte, nível de biossegurança 4, tem vários no planeta, não tem nenhum na América Latina. Isso é fato, o Brasil vai ser o único que vai ter um na América Latina. Mas tem vários no planeta. Agora, um colado com um acelerador de partículas, que você consegue não só analisar o vírus tipo ebola, mas ver o vírus em ação. Porque o Sirius é um grande microscópio, serve para um monte de coisa. Só para você ter uma ideia, o Sirius você consegue aumentar o rendimento do pré-sal de 7% a 10%. Uma das aplicações, só simples assim, para você ter uma ideia de quanto que dá em retorno de investimento. Agora, você consegue iluminar com 2 linhas lá dentro o vírus em ação, não existe nenhuma estrutura dessa no planeta. Aí quando eu comecei a falar disso, já começa a aparecer um monte de interessados de fora. Para aumentar o estudo. Pô, eu quero trabalhar aí também, eu quero trabalhar junto. Ô Vinícius, o senhor estava falando da internet, como é que está a situação do 5G? Porque a gente vê o Bolsonaro brigando, o Donald Trump até também estava brigando com a China. Como é que está o 5G, a situação? O 5G, eu tinha ali no Ministério até o dia 10 de junho do ano passado, que eu tinha as comunicações lá. Agora está com o Fábio Faria lá no Ministério das Comunicações. O Amorzão. Brother. Sobrou para o Amorzão lá. Vem o que? Vem os chineses, vem ou não? Eu acredito que sim. Uma coisa interessante, o pessoal falava assim, só para uma correção que é importante, falava assim, pô, não pode deixar o chinês participar do leilão do 5G, mas ele não vai participar mesmo. A Huawei, ela é uma empresa de fornecedora de equipamento, ela não trabalha no espectro. Né? Ou seja, quem participa desse leilão de frequência são empresas como Claro, Telefônica, empresas que são empresas de telecomunicações. Esse é um primeiro ponto. Eu, particularmente, acredito que tem que deixar o mercado trabalhar. Fica muito difícil, né? Tem na parte de economia, você travar um setor assim. O livre mercado sempre... Quanto mais empresas, melhor vai ser o negócio para o país. E as empresas grandes, elas já fazem naturalmente uma distribuição de compras entre os diversos fornecedores. Eu não posso ficar dependente só de uma Huawei, só de uma Ericsson. Eu sou uma empresa grande, tem que ter... Mas esses caras dão tomé também na gente. Como assim? Quem dá tomé? Por quê? Porque a gente paga internet cara aqui e ruim. Uma das mais caras. A internet aqui é cara e ruim. É tudo empresa, tudo Claro. É tudo os particular. Não é o governo, é os particulares. Os caras fazem a gente sofrer. Precisa ver isso aí também. Existe um programa, né? Eu estou entrando um pouquinho na parte das comunicações ali, mas nós criamos, eles deram continuidade, né? Nesse MCTIC, na época Conecta Brasil, que é conexão de fibra ótica no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste.
Isso aí leva o backbone, vamos chamar assim, que é a estrutura principal de fibra ótica, para passando próximo dos grandes centros, e daí você tem os backhaul, que vão para os centros. E aí dentro das cidades, como é que se distribui a internet lá dentro? Bom, você tem os provedores locais, pequenos provedores locais, que tinham um programa anterior que chamava Internet para Todos, que ficou travado, o pessoal esqueceu de combinar com os russos, vamos dizer assim, por causa do ICMS. Né? Porque tinha que se ajustar tudo no ICMS, no CONFAS, para poder ter liberação, redução de ICMS para as pequenas empresas pegarem parte dessa estrutura, cuidarem da manutenção da estrutura e fazerem os seus negócios na cidade e espalhar a internet ali, com um preço mais reduzido. Isso aí vai fazer baixar o preço. Quando as coisas começarem a distribuir mais, o preço vai baixar. A Paulinha está aqui participando de uma forma... a Paulinha está brava ou não? Não, ela está gostando do programa. Está gostando, Paulinha? Ela quer uma pergunta assim, curiosa, mais popular. Você como astronauta, a gente sabe lá que tem área 51, sempre Estados Unidos se pronuncia sobre isso. Ela não tem como não fazer... Tem ET. O papo não está dando audiência. Ela falou isso? Então, ela vai fazer uma pergunta para bombar a audiência. OVNIs, o que o senhor acha? Tem estudos? Porque a gente já recebeu aqui um ufólogo, ele falou que tem segredos do Exército Brasileiro que não são revelados. Só você pode falar. ET de Varginha. Bom, depois eu vou ter que matar todo mundo. Então, seu segredo. A questão é o seguinte, né? Primeira coisa, o pessoal fala de extraterrestre. A probabilidade técnica de haver exobiologia, como o cara costuma chamar na NASA, né? É praticamente 100%. Ou seja, nós não estamos sozinhos no universo. Aliás, uma das frases que eu achava muito interessante com isso, a pessoa falou assim, acho que foi o Arthur Clarke, que falava assim, existem duas possibilidades, nós estarmos sozinhos no universo ou não estarmos sozinhos no universo. As duas são igualmente aterrorizantes. É verdade, imagina. E a probabilidade de ter vida no universo é praticamente 100%. A probabilidade deles virem para cá, essa probabilidade cai muito, porque as distâncias são grandes, precisaria de uma tecnologia gigantesca, né, para eles desenvolverem para estar aqui. Existe a possibilidade? Lógico, pode ser que eles tenham uma tecnologia de muito mais tempo que a gente. Né? A gente, como ser humano, está o quê? 100 mil anos aqui na Terra? Tá certo. A gente chegou nesse nível que a gente está agora. Pode ser que tenha civilizações aí que tenha 2 bilhões de anos. Pô, e aí a diferença é brutal. A possibilidade existe, né? E, tecnicamente, existe o objeto voador não identificado. Quando você olha para uma coisa e não consegue identificar o que é aquilo lá... mas pode ser um drone, balão, até agora... 99% deles são coisas conhecidas e não são de outro planeta, vamos dizer assim, né? Pode ser que 1% você não consiga explicar com coisas conhecidas. Então, a probabilidade existe, né? Mas você falou o contrário. É a mesma probabilidade do tsunami... meu Deus. Não, mas ele falou assim, que eles não têm tecnologia e você, e aí nós, você também tá todo entusiasmo aqui pra gente ir pra trás. Por que a gente não vai atrás, então? A tecnologia, você disse, chegar nesse nível de tecnologia, a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente vai aumentando. Tecnologia é exponencial, né? Uma tecnologia ajuda a outra. Isso é tal da curva de Moore, né, que dá essa tecnologia exponencial. Ou seja, a gente vai chegar lá rápido. Boa pergunta. Inclusive, essa é a nossa ideia também, de aumentar a tecnologia nesses pontos. Curto prazo. Você falou muito estudante. Estudante vai demorar muito. O que vem a curto prazo aí no... Olha, de coisa boa. iPhone 13, mais barato. iPhone 15 tá pau. Muito caro, pô. iPhone 15 pau, ministro. Tem como arrumar um iPhone pra nós? Quando você for viajar pra Nova York, traz um. Olha só, deixa isso aqui me entregaram aqui para ler. Aqui eu vou só dar uma passagem. Que perguntou de coisas de curto prazo. Né? Nós temos uma série de entregas que já foram feitas. Aliás, se o pessoal entrar no site do Ministério, gov.br/MCTI, né? Entra lá, tem um banner de entregas. E tem um monte de entregas já feitas, né, pelo Ministério. Mas isso aqui é só da semana que vem. Só para ressaltar. Teve uma sexta-feira, umas 3 semanas atrás, uma terça-feira, eu entreguei 6 coisas num dia. Isso aqui é só na semana que vem. Semana que vem a gente tem a contratação do cabo submarino de fibra ótica para Alcântara. Né? Isso aqui, o ano que vem, está pronto, né? E vai mudar a realidade de Alcântara e o centro vai ter finalmente... Você não tem um centro espacial sem não, mas não é o Kennedy, né? Vai ser sim. Vai ser o nosso. Vai a barreira do... Vai ter bonequinho do Marcos Pontes lá. Vai vender vuvuzela. Aí Natal, é verdade. Então tá aí, essa entrega do cabo. Tá. Nós temos a entrega do prêmio de Mulheres Inovadoras, né? São 10 prêmios, né? 100 mil cada um. Semana que vem você entrega isso aqui também. São 10 empresas, né? Só isso aqui são 10 empresas. Mas que participam foram mais de 100 que entraram.
o lançamento do sistema de laboratórios, os SALAS. O que é isso? A gente está lançando 50 laboratórios remotos dentro da Amazônia para fazer pesquisa de biodiversidade, e isso faz parte da estratégia de vacina e estratégia de medicamento brasileiro. O Brasil era dependente, mais de 90% de medicamento também. Agora não, agora a gente vai mudar essa realidade e isso começa na pesquisa lá dentro. Então são 50 laboratórios, semana que vem a gente vai lançar os 2 primeiros, depois vem na sequência, uma sequência de entregas desses laboratórios satélites da Amazônia. Semana que vem a gente entrega o Centro de Inteligência Artificial em agronegócio, né, para o agronegócio aqui em São Paulo, o Centro de Inteligência Artificial para cidades inteligentes e sustentáveis também em São Paulo, o lançamento de 5 linhas do Sirius, né, e você vê, o Sirius já tem dado um monte de entregas aí para o pessoal em remédios, né? O desenvolvimento da nitazoxanida, por exemplo, foi lá, né? Para descobrir que ela reduzia a carga viral. Aliás, agora já tem no Brasil, na Argentina, na Inglaterra. O pessoal já descobriu a mesma coisa que a gente, só que a gente descobriu em outubro do ano passado e eles descobriram esse ano. Esse é o supermicroscópio, né? É o supermicroscópio, o Sirius. Que é em Campinas. Campinas. A gente tem também a inauguração da escola Ilum, lá no Sirius, que essa é uma escola técnica, né, para o Sirius também. Tem a entrega, essa aqui, da autorização do setor de radioterapia do Hospital de São José do Rio Preto. Né? Radioterapia é uma coisa que está dando um problema agora, a gente já está achando a solução, mas aí mostra por que eu falo tanto de orçamento do Ministério. Né? O programa MCTI Futuro, né, de 40 mil vagas, né, quem quiser aí entrar para o setor, né, uma parte importante aí também, tecnologia de informação e comunicação. O lançamento do Centelha 2, Centelha 2 são todos os estados, isso aqui a pessoa tem uma ideia, quer transformar aquela ideia de uma startup, o Centelha serve para isso, por isso tem esse nome de Centelha para isso. O Pop Ciência, né, lá em Alcântara, o Pop Ciência também é um tipo de uma programação externa, todo com ciência. E tem uma série de outras coisas, aqui só semana que vem. Né? Então dá para ver que muita coisa aconteceu. Muita inauguração, ministro. Você colocou muita coisa na lista, bloco de nota. Amanhã comprar presunto 500 gramas também, você deu uma exagerada. Vai até em batizado de boneca. Candidato Marrone. Muito bem. Eu queria agradecer a sua presença aqui no programa hoje. Muito bom. Foi um papo muito bacana. Valeu. O ministro é um cara muito gente boa, é lá da região, né? Do interior, lá de Bauru. Cara simples. Grande Bauru. Grande Bauru. Uma breja lá no Pinguim. Muito bem. Aliás, eu queria complementar um negócio que eu comecei a falar aqui. Eu vi que surgiu uma certa polêmica com relação a isso. Ao Bolsonaro? Não, com relação à parte de radiofármacos no Brasil. Isso é um problema que a gente... O que é radiofármaco? Radiofármacos é o seguinte, são remédios que precisam de isótopos, precisam de elementos radioativos para funcionamento ou para produção. E testes, né? Que você vai no hospital, por exemplo, para fazer certos testes de radioterapia, você precisa de um isótopo lá que emite radiação. Isso é produzido aqui no Brasil pelo IPEM, que é um dos órgãos ligados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, fica aqui em São Paulo, é ligado à CENEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear. O Ministério é responsável pela política nacional, né, de nuclear no país. Tanto que a gente está criando agora, está lá no Congresso, a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, criada pelo Ministério para elevar o nível do Brasil internacionalmente nisso. E aí, o que acontece? Para a produção desses medicamentos por ano, o IPEM tem que importar material que custa em torno de 99 milhões, 95, 99 milhões de reais por ano. E é um valor maior do que o orçamento do próprio IPEM, que dá em torno de 70 milhões. E o orçamento do Ministério está reduzido. A gente pediu esse valor no ano passado. Você está bem mendigo, hein, ministro? Como assim? Ele tá precisando. Ele está mendigo. O cara tá sem verba. Aproveitar essa pandemia, lógico. Tá, e aí? E aí a gente pediu esse orçamento no ano passado, ele não foi autorizado, foi cortado. O orçamento foi autorizado no Congresso em abril desse ano. Desde abril a gente está brigando para ter um orçamento extra para poder comprar esse negócio. E agora estourou. Tipo assim, chegou num ponto, a gente não tem o recurso para comprar, mas vai faltar radiofármaco no Brasil, principalmente para fazer exames. Então eu falei, aí surge aquela situação de emergência. Eu não gosto de trabalhar assim. Então a gente está trabalhando por necessidade, né, junto com o Ministério da Economia lá para conseguir a liberação finalmente dos recursos. Mas a gente está buscando essa semana liberação de 18 milhões para poder fazer as próximas semanas, né, de radiofármacos. E depois mais uma liberação de 34, que é um PLN 16, que está lá no Congresso. Eu espero que seja aprovado essa semana, né, que vai poder... Aí tem todo o trâmite... Ali está uma chantagem ali.
Puta, como tá chantageando o outro ali. E aí depois uma MP de 55 milhões para a gente cobrir até o final do ano. Eu falo isso aqui para ver a dificuldade burocrática que existe. Não é só o orçamento baixo. Você não pode usar recursos de qualquer lugar para qualquer lugar. Então tem linha especial. A burocracia em cima disso é terrível. E aí precisaria facilitar essa coisa, melhorar isso. É um inferno. Ministro, obrigado pelo papo, hein? Valeu. Obrigado pelo papo. O ministro é um cara muito bacana, um cara simples, um cara legal, um cara que troca ideia aqui com a gente. Foi bom o papo. Você gostou, Zuzu? Eu achei maravilhoso. Você achou que tem notícia boa? Eu achei notícias Ou vai me chamar de bolsonarista também, não, igual você é um pouco, mas eu não vou falar na tua cara. Igual o Samidana, o Marinho. Mas vai botar a culpa em mim.